Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amém. Que Deus abençoe cada vida. Boa noite a todos. Deus é bom a todo tempo. E a todo tempo Deus é bom. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que estão me ouvindo e que for entrando, estiver me ouvindo bem ou tiver com algum problema, me avise. Eu já vou pedir logo de imediato para todos que puderem estar assistindo ou até mesmo cultuando a Deus com essa live, que venha compartilhar com seu amigo. Abençoe um amigo. Abençoe um amigo compartilhando. Monique, eu peço para compartilhar. Tamires, eu peço para compartilhar. Gabriela, eu peço para compartilhar. Todos esses que estão entrando na sala, eu faço pedido para compartilhar. Abençoe seu irmão, abençoe seu amigo. Isso é bom. Abençoar é melhor do que ser abençoado. Amém? Eu peço, não é para até mesmo mostrar a quantidade de pessoas, mas que o Evangelho entre no lar dessas pessoas. Eu desde o começo da nossa live eu estou falando sobre isso, eu estou comentando sobre isso, né? Que o Evangelho possa entrar nos lares onde nós, como igreja, muitas vezes reunidos em um templo, não conseguimos. Mas através dessa live eu sei que tem pessoas sendo abençoadas. Tem pessoas até mesmo fora do Brasil sendo abençoadas pela nossa live. Amém. Eu queria que isso continuasse. Eu queria que essas pessoas fossem alcançadas. Eu queria que essas pessoas fossem abençoadas. Esse é o momento, irmãos. Vamos fazer o ID. Pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Eu sei que Deus vai recompensar grandiosamente aos irmãos. Até porque a nossa visão é de reino. Não importamos se vão ouvir o Evangelho ou vão vir para a nossa igreja. Mas é importante que eles ouçam o Evangelho e que venha a ser salvo através do Evangelho que a qual nós estamos pregando. Amém, meu? Glória a Deus, aleluia. Já vou entrar já, né? Estou aguardando mais um minutinho. Alguns irmãos entrarem. Entendeu? Enquanto isso, vamos cultuando e louvando aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Meu Deus. Você não botou muito? Eu tô deixando, depois eu boto um final, entendeu? Glória a Deus, aleluias. Meu Deus. Que tu seja louvado, Deus. Meu Deus, aleluia. Não existe um Deus maior ou melhor que a ti, Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Agradeço já desde já a irmã Aline, né? Tem um outro irmão aqui, acho que é o Cláudio, né? Não, Cláudio? Se eu não estou enganado? Eu não. Eu não? Agradeço desde já os irmãos que estão
entrando, né? E desde já vamos começar o nosso culto a Deus, amém? A paz, Douglas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Antes de nós começar a fazer a oração inicial, vamos louvar a Deus com esse louvor. Os irmãos do outro lado, acompanhem. Vai fazer oração. Glória a Deus, aleluia. Amém. Meu Deus. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Pai querido, por essa noite, Pai querido, na Tua presença, Pai. É tão pouco, Pai querido, diante daquilo tudo que o Senhor faz para nós. Pai querido, venha abençoar nossas vidas, Pai. Venha abençoar esse culto maravilhoso, Pai querido. Que venha alcançar vidas, Pai querido. Vidas solitárias, vidas cansadas, Pai querido. Vidas que estão tristes, Pai querido, por causa desse momento, Pai. Que venha se alegrar na presença do Senhor, Pai. Que sem Ti nada somos. Sem Ti, Pai querido, que seríamos de nós, Pai querido? Então, Pai querido, devemos, Pai, clamar o Teu nome, chamar por Ti, Pai querido, mas não só na hora do culto, Pai querido. Desde o momento que nós acordamos, Pai querido, ao deitar, clamar o Teu nome, agradecer pelo dia, Pai querido, agradecer, Pai, por tudo, Pai, pela noite abençoada que o Senhor nos deu, Pai querido. Pai querido, que é isso que nos fortalece, Pai querido. Não é o tempo, Pai, mas sim a Ti, Pai, que nos fortalece todos os dias. Devemos clamar, devemos ter o foco em Ti, Pai. Não olhar para a direita nem para a esquerda, Pai querido. Porque aí sim, Senhor, nós vamos ver os erros dos homens, Pai querido. Devemos olhar para Ti, a Sua presença, Pai querido. Que quando nós clamamos Seu nome, sentimos fortificado, Pai. Sentimos, Pai querido, que não há circunstância, não há lutas, Pai querido, que venha esmorecer a nossa fé, Pai. Então, Pai querido, que venha, Pai, a gente plantar, Pai querido, a gente querer colher, Pai querido, mas para colher, Pai, devemos semear, Pai. Devemos regar nossa planta todos os dias, ouvindo a Tua palavra, lendo a Sua palavra, orando, Pai querido, por Ti, Senhor Jesus. Que seja 10 minutos, mas se dedicar a Ti, Pai querido. É tão pouco diante daquilo que o Senhor faz todos os dias por nós. Ao respirar, Pai querido, aguardando, Pai querido, a Sua vida. Pai querido, e aguardando, Pai querido, que o Senhor venha sempre abençoar a nossa família. Pai querido, que nenhum mal, Pai querido, chegará à nossa tenda. Para nenhum mal chegar à nossa tenda, Pai querido, temos que estar aqui, aos pés do Senhor. Devemos estar todos os dias, Pai, plantar, Pai querido, todos os dias, Pai querido. Não só no dia dos cultos, mas todos os dias da nossa vida. E venho te agradecer, Pai querido, pela vida de cada irmão, Pai querido, que não está perdendo tempo, Pai querido, em assistir. É meia hora, 40 minutos, Pai querido, diante de que a gente fica o dia todo no celular, Pai querido. Que a gente venha agora, nesse momento, Pai, se dedicar à Tua palavra e ouvir que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria estar compartilhando com os irmãos a passagem que se encontra no livro de Joel, né? Alguns costumam dizer profeta menor, né? O livro de Joel 1. Eu vou aguardar um tempinho para que os irmãos também possam acompanhar com as suas Bíblias, né? O livro de Joel 1. Eu estava hoje na parte da tarde meditando no livro de Joel e comecei a analisar em tudo
toda essa situação que está acontecendo com o país, toda essa situação que está acontecendo com o mundo, e comecei a tirar as conclusões em relação do que aconteceu nesta época, quando Joel, usado por Deus, escreveu essa passagem. Amém? Joel 1, do 1 ao 20. Amém. Amém? Podemos ler? Glória a Deus, então. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador comeu. O gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu. O gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu. O gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixas de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou-lhe por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, os olivais se murcharam. Envergonhavos lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu há meses do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cinjai-vos do pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de panos de saco, porque da casa do vosso Deus, cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai-vos, anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. A casa não está destruído, o mantimento diante dos vossos olhos, e a casa do nosso Deus, a alegria e regozijo, a semente mirrou debaixo dos seus terrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelha estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirante por ti,
porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém? Amém. Essa passagem eu estava vendo agora na parte da tarde e me chamou muita atenção, né? Um dos argumentos, uma das coisas que essa passagem nos mostra, principalmente, é o propósito de chamar o povo de Deus ao arrependimento, que pudessem escapar do juízo e desfrutar das bênçãos trazidas com a chegada do dia do Senhor. É desconhecida a data, que a qual foi até mesmo escrita, né, essa passagem. O profeta deve ter vivido em Jerusalém, num período de grandes atividades no templo de Deus. A Bíblia, em ordem cronológica, coloca como tendo sido escrito no século 9 a.C., durante o reinado de Joás, próximo ao ano 835 a.C. Sabe qual é a palavra-chave dessa passagem? A palavra-chave é arrependimento. O livro de Joé é o conceito do dia do Senhor, que está associado a um dia de julgamento contra o próprio povo de Deus. Mas, pastor, eu não estou entendendo. O senhor falou o que tem a ver essa passagem com o dia que a qual nós estamos vivendo hoje? Se nós começarmos a analisarmos, desde quando tudo esse problema que a qual nós estamos passando começou, a princípio era aproximadamente 40 dias, mas estamos caminhando para 70 e poucos dias. Nós começamos a ver que algo tremendo está acontecendo nesse período. Nós começamos a ver que coisas difíceis está acontecendo nesse período. 92 dias, a pastora me falou aqui. Eu falei 70 e pouco, mas na realidade são 92 dias. 92 dias deu mais de 3 meses. 3 meses. A palavra de Deus nos mostra que o povo de Deus, nesse período que Joel até mesmo trouxe essa palavra, que Deus deu essa palavra para Joel, nos mostra algo interessante também. O povo de Deus estava de uma forma a qual Deus não se agradava. O povo de Deus estava se afastando até mesmo dos princípios que a qual Deus havia direcionado e havia colocado para que eles viessem caminhar. E Deus foi levando, foi suportando, foi levando, foi suportando, foi levando. E chega uma hora que Deus toma uma decisão. Eu costumo dizer que muitas coisas nós atribuímos até o inimigo da nossa alma, mas não conseguimos ver que muitas coisas que nós atribuímos até mesmo o inimigo das nossas almas são coisas que o próprio Deus está fazendo, ou o próprio Deus está deixando acontecer para que nós venhamos olhar mais para Ele, para que nós venhamos ter mais atenção a Ele, para que nós venhamos ter mais temor às coisas dEle. Eu comecei a analisar, o Espírito Santo começou a falar comigo de como realmente estava o povo dele antes desse período que a qual nós estamos até mesmo em casa. Nesse período que a qual nós não estamos reunidos até mesmo em igreja, ou até mesmo reunidos no trabalho, ou até mesmo estamos tendo uma vida mais livre. E isso me chamou a atenção. Porque na realidade, o que eu percebi,
dentro disso tudo que está acontecendo. O povo de Deus teve uma mudança e uma mudança radical. Eu já falei, não é a primeira vez, e volto a falar. Eu não vou aceitar de forma alguma, e também eu tenho certeza que Deus não irá aceitar de forma alguma, que após todo esse problema que a qual nós estamos passando, nós venhamos ser o mesmo crente de antes. Não tem condições de nós ser mais o mesmo crente de antes. Nós podemos ver que Deus está dando livramento ao povo dele. Quantas pessoas está sendo até mesmo contaminada e até mesmo sendo curada. Pessoas que muitas vezes até mesmo não esperavam de ser contaminada. Pessoas que muitas vezes não esperavam até mesmo ser curada e está sendo curado. A palavra de Deus nos mostra vários gafanhotos que a qual vieram para desolar toda a plantação do povo de Israel, acabar com tudo. E se nós pararmos para analisar essa doença que o mundo a qual foi cometido, e principalmente aqui no Brasil, a intenção é que tudo viesse de água abaixo, tudo viesse se acabar. Na realidade, a intenção é acabar com a economia do país. A intenção era acabar até mesmo com a saúde do país. Se nós começarmos a ver todos os acontecimentos, muitas vezes há investimento, mas na realidade esse investimento, muitas vezes, ele pode ser usado como pode não ser usado. Mas nós temos que entender que Deus está nesse negócio. Amém. Independentemente que alguns falam que está acontecendo isso ou que está acontecendo aquilo, eu quero falar o que Deus falou comigo nessa tarde. Deus falou comigo que Ele está nesse negócio. Tudo isso que está acontecendo é uma forma de Deus chamar a minha e a sua atenção para Ele. Deus começou a ver certas coisas que a qual Ele não se agradava. O culto já não era mais o mesmo. A adoração já não era mais a mesma. Até mesmo muitas vezes o sacerdote não trazia aquilo que muitas vezes Deus queria que eles trouxessem. E Deus começou a falar comigo tremendamente no íntimo. E eu comecei a analisar. E comecei a ver. E comecei a trazer para esse tempo de Joel coisas que hoje nós estamos vivendo. Como sacerdote muitas vezes da igreja, sacerdote muitas vezes do nosso lar, e que a qual nós estava cometendo e não estava percebendo. E Deus naquela época deixou e até mesmo trouxe aquela praga para que o povo viesse, voltasse e seja totalmente dependente dele. Glória Eu quero a dizer Deus. algo para você nos dias que a qual nós estamos vivendo. Amém. Deus está falando para mim e para você. Ei, eu quero a sua dependência total. Deus não quer a sua dependência parcial. Deus não quer a minha dependência parcial. Mas Deus quer a nossa dependência total. Glória a Deus. Deus está falando para mim e para você. Ei, se você hoje está vivo, se você hoje está com saúde, se você hoje está respirando, se você hoje tem o seu emprego, se você hoje tem a sua família, ei, foi eu que mantive tudo isso. Amém. E eu quero que você seja dependente de mim. A palavra de Deus nos mostra que até mesmo os gafanhotos vieram para acabar com tudo, destruir tudo, assolar tudo. E se nós olharmos e pararmos para analisar essa doença que a qual o mundo em si está sendo acometida, a intenção, o propósito dessa doença é acabar com tudo. Mas eu quero falar algo para você. Enquanto nós não estávamos entendendo ou não estava fazendo aquilo que Deus realmente queria, nós era presa fácil. Nós éramos alvo fácil. Agora eu quero trazer essa palavra para você entender tudo isso que está acontecendo na minha vida e na sua vida nesse período. Ei, Deus está no controle da nossa vida. Deus
quer total dependência minha e sua em relação a Ele. Deus tem o controle da minha vida, Deus tem o controle da sua vida, Deus tem o controle da sua família. Eu quero que você entenda isso. E uma das coisas que me chamou a atenção também, em relação do dia do Senhor, algo que aconteceu naquela situação ali, Deus estava demonstrando algo que poderia até mesmo acontecer mais para frente, mas de forma pior. De forma que, em si, se nós lermos essa passagem do livro de Joel, com 15 minutos nós conseguimos ler todo o livro de Joel, porque ele é pequeno. É um livro que conta desde o homem que transgredindo as leis de Deus, ou ao chamado de Deus, ou aquilo que Deus determinou, até as bênçãos de Deus. É um livro que relata em pouco tempo a queda, até mesmo os erros do homem, aquilo que o homem estava fazendo, que Deus não se agradava, e automaticamente o mesmo livro já mostra no versículo 2 em diante, né, da metade em diante, já mostra o que Deus queria que o homem fizesse para que nada daquilo no começo do versículo, do capítulo 1, do versículo 1 também, acontecesse. O homem estava sofrendo porque o homem não estava na dependência de Deus. O homem estava sofrendo porque o homem não estava adorando. A palavra de Deus fala no livro de Joel que as pessoas se vestiam de saco, as pessoas se colocavam de uma forma assim, como estivesse pedindo perdão a Deus, mas que na realidade o coração deles não estava arrependido. Eu quero trazer algo para vocês. De repente, nesse período que nada disso estava acontecendo, muitos de nós, muitas vezes, se portavam como se estivesse adorando realmente a Deus, mas não existia adoração nenhuma. Muitos de nós se portavam como se nós estivéssemos arrependido das coisas que a qual nós estávamos fazendo, e que na realidade nós não estávamos arrependidos de nada. Aí Deus faz com que algo venha acontecer, para que nós viemos a analisar. Muitas vezes alguns podem estar pensando que foi o inimigo das nossas almas que mandou esse tipo de doença. Mas eu quero falar algo para você. Não foi o inimigo das nossas almas, foi o próprio Deus para chamar a minha atenção e a sua atenção. Amém, Senhor. Entenda uma coisa. Deus criou o bem, Deus criou o mal. Entenda isso. Deus, para poder chamar sua atenção e a minha atenção para a perfeita e adorável adoração, Ele vai mexer em céu e terra. Mas a adoração que tem que chegar até Ele tem que ser a adoração perfeita. Adoração que venha mexer com o coração de Deus. Glória a Deus. Saiba você que independentemente do problema, de repente você se encontra numa situação, Senhor, os dias estão se aproximando, esse negócio vai tudo voltar ao normal, e como será meu emprego? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Ei, bote um negócio na sua mente. Deus tem o controle total da sua vida. Basta você entender isso. Basta você adorar a Deus, porque Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Deus está procurando os perfeitos e aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus quer a perfeita adoração. Adoração não é esse tipo de coisa que muitas vezes até mesmo nós pensamos que estamos adorando. Deus quer mais intimidade contigo. Deus quer mais intimidade comigo. Isso é adoração. Deus quer mais comunhão de você para com Ele. Deus quer mais comunhão de você para com o seu irmão. Eu quero trazer algo para você. No livro de Joel nos mostra até mesmo algo que acontece lá no Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre o livro de Joel. Se vocês pararem para analisar, no livro de Atos fala, no livro de Lucas fala sobre o livro de Joel, sobre tudo que Deus tem para nos dar. O livro de Apocalipse nos mostra algo que aconteceu no livro de Joel. No livro Novo Testamento nos mostra até mesmo o dia do Pentecoste, que é qual Joel fala no livro dele. Ei, para você receber as bênçãos de Deus, para você receber o poder de Deus, para você receber a unção de Deus, primeiro você tem que se arrepender.
Primeiro você tem que adorar a Deus. Primeiro você tem que voltar lá, ó, lá no passado, sabe? O perfeito louvor, a perfeita adoração. Amém. É assim que funciona. Eu tenho que voltar à perfeita adoração, à perfeita comunhão com Deus, para que até mesmo o mover de Deus, para que o Pentecoste de Deus, para que os dons de Deus venham sobre a minha vida. Eu preciso primeiro me arrepender, eu preciso primeiro me acertar com Deus, para que Deus venha agir de forma sobrenatural, para que Deus venha agir de forma sobrenatural na minha vida, na vida da minha família, na vida do seu esposo, na vida da minha esposa, na vida da sua esposa. Uma das coisas que Deus nos exige e Deus quer é perfeição. Buscar a perfeição na obra dele. Buscar a perfeição em louvar ele. Buscar a perfeição até mesmo em se arrepender dele. Se nós pararmos para analisarmos, existem muitas coisas que muitas vezes passam até mesmo assim sem percebermos. E Deus muitas vezes olha, não se agrada e vai dando tempo ao homem. Eu vou falar algo para você, Deus foi dando tempo ao homem, Deus foi dando tempo ao homem, Deus foi dando tempo ao homem. Deus quer que o homem entenda que ele nasceu, Deus criou o homem para adorar em espírito e em verdade. Esse é um dos motivos de até mesmo o mundo estar passando por isso tudo. Eu quero trazer algo para você. Nós estamos nesse período que nós estamos vivendo, estamos passando, nós estamos no período de tudo ou nada. A Bíblia nos mostra no livro de Joel que o povo de Deus, o povo de Israel, estava afastado daquilo que Deus queria. E Deus deixou que algo viesse a acontecer. Seria mais ou menos tipo assim, se liga aí, olha só, eu vou mandar gafanhotos. Eu vou mandar gafanhotos para acabar com a plantação de vocês. Eu não vou deixar chover. Eu vou deixar o gado de vocês emagrecer. Eu vou fazer com que o gado de vocês chore até urre de fome. Para que vocês venham entender que vocês dependem de mim. Eu estava analisando em relação até mesmo a essa pandemia. Deus está deixando algo acontecer para que eu e você e a humanidade venham se arrepender. Venham entender que não existe outro Deus para nos tirar dessa situação. Ei, irmão, seja dependente. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Deus quer que você dependa cada vez mais dele. Se você quer o sobrenatural na sua vida, se você quer algo novo de Deus, se você quer que Deus faça a mudança, que até as pessoas venham olhar como pode ter isso acontecido, ei, primeiro vai para o arrependimento. Amém. Arrependa-se. A palavra de Deus nos mostra que Deus pediu arrependimento. Mas se aquele povo não se arrependesse, o grande dia do Senhor viria sobre eles. Deus ia mandar exército para combater o próprio povo dele. Só que Deus antes mandou algo para que eles viessem se ligar de tudo de errado que a qual eles estavam fazendo. Irmão, não blasfeme não. Ei, irmão, não fique pensando que todo esse problema que está acontecendo, como pode isso estar acontecendo? Eu estava pensando na parte da tarde, Senhor, como pode isso estar acontecendo? Aí o Espírito Santo falou assim, meu filho, isso pode estar acontecendo. Foi eu que consenti essa situação, para que você venha se arrepender todos os dias, para que você venha se arrepender todos os momentos. Eu comecei a analisar Senhor, já entendi o que tu quer falar comigo, já entendi o que tu quer falar com o seu povo. Irmãos, Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo. Deus quer me chamar ao arrependimento. Deus quer te chamar ao arrependimento. Olha, eu estava analisando toda essa mensagem pequena, de Joel 1 até o Joel 3. O que Deus faz e o que Deus fala tremendamente nesse livro de Joel. É algo sobrenatural. Eu comecei a encaixar as coisas do que o povo de Deus estava fazendo e de que o povo de Deus estava passando. Eu comecei a encaixar as coisas do que nós, povo de Deus, estamos fazendo e de que nós, o povo de Deus, estamos passando. A Bíblia nos mostra que no livro de Joel, quando tudo isso acabou, que o povo se arrependeu,
a nação cresceu. Olha, eu posso ver o crescimento da nossa nação brasileira de uma forma sobrenatural. Nós conseguimos ver pessoas, até mesmo indo para a praça, orando e pedindo a Deus, e jejuando e clamando a Deus. Era esse tipo de mover que Deus estava querendo que todo ser humano fizesse. Amém. Que todas as nações fizessem. Era isso que Deus queria, principalmente com o Brasil. Era isso que Deus queria fazer. Era isso que Deus queria, que o homem se aproximasse mais dele. Então, através de algo que é invisível a nossos olhos, mas é visível a Deus. Algo tão pequenininho para Deus e para nós, pequeno também, mas consegue destruir e acabar com o homem. Eu quero fazer até mesmo uma analogia, eu quero trazer algo de comparativo. Naquela época, era os gafanhotos que destruíam o povo. Na época que nós vivemos, é o chamado coronavírus. É um vírus que acaba e destrói com uma nação, tanto na saúde, tanto mentalmente, tanto no psicológico e tanto na economia. Os gafanhotos fizeram esse trabalho, que é qual até mesmo esse vírus está fazendo. Mas era Deus que estava em toda aquela situação. E Deus se encontra nessa situação também. Ei, irmão, eu quero profetizar para você. Ei, se você começar a se arrepender de tudo aquilo realmente que é qual você está fazendo. Olha, irmão, eu quero trazer algo para você. A sua vida não será mais a mesma. Tudo aquilo que a qual de repente você está perdendo agora, Deus irá te dar em dobro mais na frente. Quando tudo voltar ao normal, você vai falar assim: ei, nem parece que eu passei por aquilo tudo. Nem parece que eu passei por aquele problema. Nem parece que eu tive que ficar tantos dias em casa. Nem parece que eu não pude ter contato com os meus irmãos. E você vai olhar assim: Senhor, tu me guardaste. Quantas pessoas que eu conheço que a qual morreu. Quantas pessoas que a qual até mesmo eu falei, eu tinha amizade e que foram embora. Mas, Senhor, a sua graça sobre a minha vida me guardou até hoje. Amém. Senhor, eu fico imaginando o que eu tinha antes, Senhor. E agora eu tenho o dobro. Eu estou trazendo uma palavra profética para você. Uma palavra que Deus trouxe no meu coração. Irmãos, é só nós entendermos. Quer ter vida, quer vida de avivamento, tenha vida de arrependimento. Quer ter vida de bênçãos, tenha vida de arrependimento primeiro. Para você alcançar tudo isso, primeiro você tem que ter vida de arrependimento. Sem arrepender, jamais conseguiremos aquilo que a qual desejamos ou almejamos. Amém? Amém. Domingo, irei dar continuidade a essa mensagem. E até domingo, essa mensagem que está chegando aos irmãos, que nós viemos botar em nossa mente, que nós temos que se arrepender de tudo que a qual nós estamos fazendo, que Deus não está se agradando. E no domingo nós vamos entender como receber de Deus a unção, como ser derramado sobre as nossas vidas poder do alto e automaticamente ser alcançado pelas bênçãos de Deus de forma até mesmo humana. Amém, irmão? Amém. Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. Guarde no seu coração e viva esse restante de semana de arrependimento em suas vidas. Amém? Soltar um louvor aqui para nós louvar e bendizer e agradecer a Deus. Amém? Aleluias. É essa mesmo. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós chamamos ela pra você, Jesus. Que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, incendiar, apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, apareça, que seu nome cresça, incendiar, incendiar. Essa casa é sua casa, nós fechamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, que seu nome cresça, incendiar, incendiar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos orarmos, então, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, e te louvamos, meu Deus. E entendemos, meu Deus, que sem nós se arrependermos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Pai, é que se nós não se arrependermos, meu Deus, de nada nos adianta, Deus. Não iremos chegar a lugar nenhum, meu Deus. Deus, e entendemos, meu Deus, que se faz parte, Pai. Tudo isso que está acontecendo faz parte, Deus. Sabemos, Pai, que Tu está no controle de tudo, Deus. Deus, agora também eu te peço, Deus, pela vida do irmão Antônio. Pai, toma ele nas suas mãos. Deus, visita ele nesse momento. Deus, em nome de Jesus, manifeste o seu poder, a sua glória. Deus, que ele venha cada vez mais, Pai, entender também, Deus, que Tu está no controle da vida dele, Deus. Deus, em nome de Jesus, continue falando com ele, continue manifestando o seu poder. Deus, trabalha na vida do irmão Antônio, Pai, cada vez mais, Pai. Eu te peço, Deus, também, Pai, uma noite de sono tranquilo para todos nós. Pai, sejas conosco, Pai, nos guardando e nos protegendo, Pai. Pai, nos livre de todo mal, Pai. É que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: amém. Agindo Deus, quem impedirá? E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Dê um abraço do seu irmão, amém? Muito obrigado aos irmãos que cultuaram, né? Não vou nem falar assistir, né? Mas cultuaram conosco essa live, né? E que Deus seja com todos os irmãos. Deus possa estar abençoando cada vida
né? Como eu falei no começo, né? Vamos plantar, vamos semear para colher aquilo que o Senhor Jesus, né, quer nos dar. Amém? Que Deus possa estar aí abençoando o restinho de semana, dando uma noite tranquila na paz do Senhor. E que vocês não esqueçam que vai ter a continuação desse culto, né? A continuação para saber o desfecho final. Amém? Não esqueçam, domingo às 18h30. Fiquem com Jesus. Amém. Amém.